Você já sentiu como se estivesse preso a um ciclo que parece não ter fim? Já tentou mudar, mas sempre acaba voltando ao mesmo ponto, com a mesma culpa e o mesmo peso no coração? Hoje, vamos falar de algo que pode transformar essa realidade. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, deixe seu like. Isso ajuda muito a nossa mensagem a alcançar mais pessoas e nos motiva a trazer mais conteúdos poderosos para você. A seguir, você vai ouvir uma palavra de confronto e esperança, dividida em 5 partes, que vai expor a raiz do ciclo que te prende e mostrar como viver em liberdade no poder de Deus. Você já parou para pensar por que, mesmo conhecendo o caminho certo, muitas vezes acabamos voltando ao ponto de partida? Como alguém que já jurou para si mesmo: desta vez vai ser diferente, mas não foi. É como tropeçar sempre na mesma pedra, como se houvesse um imã invisível puxando você de volta ao mesmo erro, ao mesmo quarto escuro, a mesma sensação de culpa. Talvez você já tenha prometido para Deus e para si mesmo que não cairia mais, mas depois de alguns dias de aparente liberdade, percebe que o ciclo recomeçou. Esse vai e vem drena as forças, você se arrepende, chora, sente o peso e por um momento até acredita que venceu. Mas, quase sem perceber, está lá outra vez, repetindo a cena que jurou não viver mais. E no fundo, a vergonha começa a falar mais alto: Deus não vai me ouvir de novo. Talvez você já tenha sentido o coração tão machucado que parece insensível, como se a fé tivesse se tornado um fardo pesado demais. Mas preste atenção, essa dor, esse incômodo, essa guerra interna, não são sinais de fim, são sinais de vida. A alma morta é aquela que peca sem pesar. O fato de você se importar mostra que ainda há esperança. Se você acredita que Deus ainda pode escrever algo novo sobre sua vida, escreva nos comentários: Glória a Deus. Existe uma verdade que talvez você ainda não tenha percebido. O pecado não é apenas uma ação errada, menos muitas vezes. É um apego, um hábito, uma identidade ferida. Você não retorna ao erro só porque é fraco. Volta porque algo dentro de você ainda acredita que aquilo preenche um vazio, que aquilo define quem você é. E enquanto essa mentira estiver enraizada, a força de vontade sozinha nunca será suficiente. A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Não é o esforço humano que liberta, mas a luz de Deus invadindo os lugares mais escuros do coração. É o amor divino reescrevendo a sua história, onde antes havia vergonha. Por isso, você não precisa fingir que está tudo bem, nem esconder suas feridas atrás de frases bonitas ou versículos decorados. Deus não se afasta de quem caiu, Ele se aproxima. Jesus tocou nos impuros, comeu com pecadores, chorou com os fracos. Ele não se escandaliza com a sua luta, menos já sabia de tudo. E ainda assim, decidiu escolher você. O caminho não é tentar levantar-se mais forte, mas se render nos braços certos, entendendo que cada queda pode se tornar um encontro com a graça. Se você crê que a graça de Deus é maior que o seu erro, escreva: Amém. A graça verdadeira não te abandona no pior dia. Ela não te define pelo erro, mas pelo amor que Deus tem por você. Mesmo quando você se sente um estranho, Ele continua chamando você de filho. Por isso, respire fundo agora. Feche os olhos por um instante e imagine: e se hoje fosse o começo de uma nova história? E se, ao invés de tentar vencer sozinho, você simplesmente confessasse sua fraqueza e deixasse Deus recomeçar por você? Não precisa de grandes discursos, menos. Basta uma oração sincera. Um Pai, me ajuda do fundo da alma. Um passo de cada vez, sem pressa, sem culpa, mas com fé. Sim,
talvez você ainda tropece, mas quando isso acontecer, não vai mais fugir com vergonha, vai correr para o colo certo, porque o pecado perde força quando a luz de Deus deixa de ser apenas um socorro emergencial e passa a ser o ar que você respira todos os dias. Você não é o seu erro, nem a sua falha repetida. Você é alguém em processo de voltar para casa, mesmo que tropeçando. O importante é que está voltando. Se você sente que Deus está chamando você para recomeçar, comente: eu sigo em frente. Talvez você pense: mas eu já caí tantas vezes. Será que ainda tem jeito para mim? A resposta é: sim, tem. A história da sua vida não termina nos capítulos de fracasso. Deus não está esperando você se tornar perfeito para então te amar. Ele já te ama agora, exatamente onde você está. O arrependimento não é uma humilhação para te afundar na culpa, mas um presente que limpa o retrovisor e devolve direção. Ele nos lembra que podemos agradecer pelo que aprendemos, mesmo em momentos ruins, sem precisar carregar o peso de voltar a viver aquilo. Tem gente que revisita memórias como quem visita um túmulo, levando flores para algo que já morreu, mas flores, nesse caso, se tornam correntes perfumadas, e o que Deus quer é a sua liberdade. Ele não pede que você apague o passado, mas que não more nele. O que ficou para trás pode ser lembrado, mas não deve ser um endereço permanente. Não leve Sodoma para o seu futuro. Leve apenas o que Deus te ensinou lá. E nada, mas se essa palavra falou com você hoje, escreva nos comentários: Deus é fiel. Então, recapitulando, Deus sempre dá avisos claros. A obediência simples salva futuros. O olhar para trás revela aliança com o passado, e a nostalgia seletiva paralisa. É por isso que você precisa decidir hoje dar passos práticos. Nomear e interromper o que te prende, substituir com o que edifica e manter um compromisso mínimo que te mantenha avançando. Não é sobre ser radical por orgulho, mas por sobrevivência espiritual. Quando você identifica o que ainda te prende, corta o acesso e preenche o espaço com a presença de Deus, algo poderoso acontece. A corrente se enfraquece e a sua identidade começa a ser moldada pelo céu. Sim, pode doer. Às vezes, dói deixar um lugar onde fomos amados, forma herada. Dói abrir mão de aplausos fáceis e abandonar histórias que nos davam um falso sentido de importância. Mas do outro lado da obediência, há chão firme e paz verdadeira. E lembre-se, Deus não nos retira para nos punir, mas para nos preservar e nos promover. O que Ele tem pela frente é sempre maior do que qualquer coisa que ficou para trás. Se você crê que o seu futuro em Deus é melhor do que o passado, escreva: Glória a Jesus. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Escreva seu comentário aqui embaixo, pois quero saber como Deus falou com você hoje. Continue conosco, porque temos muito mais conteúdos e mensagens para fortalecer a sua fé e inspirar sua caminhada.